Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Eu vou explicar para vocês rapidamente como que a gente vai fazer o uso do livro que chegou. Então, para essa aula dessa semana, e das próximas, nós iremos utilizar o livro São Paulo Faz Escola, do sexto ano, volume 2. Nessa aula, a gente vai estudar a página 68, 69 e 70 da disciplina de ciências, tá? Então, nós vamos começar aqui vendo na página 68 do livro de vocês, da matéria de ciências, né? O caderno do aluno. Nós vamos estudar a situação de aprendizagem 1, célula como unidade dos seres vivos. Lembrando que nós já vimos células, tá bom? Atividade 1, olhando ao nosso entorno. Para o início de conversa sobre o tema desta aula, você realizará uma atividade, olhando para o nosso entorno, orientado por seu professor, no qual observará o ambiente, buscando identificar seus componentes de maneira especial, seres vivos e não vivos. Indique o ambiente que você está observando, descrevendo as características dos elementos encontrados nele. Depois, tente classificar quais desses elementos são considerados seres vivos e quais não são. Não esqueça de registrar suas observações através da escrita, de fotos e até mesmo em desenhos no caderno. Se for possível, leve para a atividade de observação uma lupa escolar, para que você possa explorar o máximo o ambiente visitado. É possível diferenciar os seres vivos dos não vivos, apenas observando o ambiente? Justifique sua resposta a partir do que você sabe. Então, como nós estamos vivendo um período que não podemos sair de casa, né? Temos que ficar em isolamento. Se estivéssemos na escola, estaríamos fazendo ao redor da escola essa aula. Então, vocês vão fazer dentro de casa mesmo, tá? Então, dentro de casa, vocês vão fazer o quê? Vocês vão registrar os seres vivos que você conseguiu identificar em sua casa. Por exemplo, nós, seres humanos, né? Somos um ser vivo. Às vezes você pode ter um cachorro, um gato, alguma ave, passarinhos no quintal, às vezes vem passarinho no quintal, ou alguma planta. Então, você coloca aqui, tá bom? Todos os seres vivos que você consegue identificar dentro da sua casa, né? Formigas, às vezes tem lagartixa, aquelas aranhinhas. Você registra então, tá bom? Página 68 ainda, atividade 2. Identificando os seres vivos e não vivos. Após terem realizado a atividade de observação de ambiente e registrado suas anotações, façam o mesmo com as imagens apresentadas a seguir. Então, temos aqui a imagem de uma flor, de um fungo e de uma bactéria. A partir das observações das imagens anteriores e do ambiente, pense sobre os seguintes questionamentos. É possível perceber semelhança entre as imagens acima e os elementos observados na atividade prática? Há diferenças entre plantas e os animais e entre plantas e bactérias? Você é capaz de identificar outras formas de seres vivos na imagem apresentadas? Registre suas ideias sobre essas questões no seu caderno para depois socializar com a turma. Então, vocês vão responder o que para mim? Se não couber no livro, vocês podem registrar no caderno, tá bom? E também responde aqui no formulário. Há diferença entre plantas e os animais? Então, uma flor, uma planta para um animal. Qual que é a diferença? Como que a planta ela obtém o alimento dela? Como o animal obtém o alimento, tá bom? Então, lembrando que as plantas, elas produzem o próprio alimento, elas fazem fotossíntese. Já os animais, eles têm que consumir alimentos através, né, de outros vegetais e também animais, tá bom? Assim que os animais obtêm energia. Há diferença entre plantas e bactérias? E aí? As plantas são o quê? Quantas células têm as plantas? Tem uma só ou tem várias células? Ela é unicelular ou ela é pluricelular? E a bactéria é uma única célula ou são várias células? Tá bom? Pensem aí que tudo isso nós já vimos, tá bom? Página 69.
atividade 3. Vamos aprofundar nossos conhecimentos. Então, tem um texto aí, vocês vão ter que ler esse texto para poder responder as questões, tá bom? Afinal, do que somos constituídos? Muitas respostas poderão surgir a partir de sua pesquisa, como, por exemplo, a de que os seres vivos são formados por átomos e moléculas. Esta seria uma resposta correta, porém, para os biólogos, a resposta mais apropriada é de que os seres vivos são constituídos por células. O conceito de célula como unidade básica dos seres vivos foi elaborada por volta de 1840, quando a teoria celular foi aceita. Mas afinal, o que é a tal teoria celular? Significa que pesquisadores, ao estudarem a estrutura celular de plantas e outros seres vivos, como os animais, perceberam que ambos se constituem de pequenas unidades básicas, que foram chamadas de célula. Pois bem, a partir dessa conclusão, começava-se então a teoria celular, que vem afirmar que 1. Todos os seres vivos são formados por célula, unidade morfológica da vida. 2. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células, atividades funcionais ou fisiológicas. 3. Novas células irão se formar por meio da divisão das que já existem. Então, pessoas, borboletas, cachorros, gatos, minhocas, plantas, flores, fungos, bactérias e todos os demais seres vivos existentes no planeta são constituídos por células. Alguns desses com muitas células são os pluricelulares e outros com apenas uma única célula, unicelulares. Agora, você já deve dizer que há semelhanças entre todos os seres vivos observados, tanto na atividade de campo, olhando para o seu entorno, como nas imagens anteriores representadas pela borboleta, pelas flores, pelos fungos e pelas bactérias, certo? E aí te pergunto novamente, afinal, de que somos constituídos? Então, a unidade básica de todo ser vivo é a célula, tá bom? Questão 4. A partir da leitura do texto, coloque V para verdadeiro e F para falso, nas frases apresentadas a seguir. Então, vocês vão ler a atividade e marcar o que for verdadeiro, o que for falso, tá bom? Então, aqui dá para enxergar agora as questões da atividade 4. Todos os seres vivos são formados por células, além de átomos e moléculas. É verdadeiro ou falso? Isso estava no texto. Então, se é verdadeiro, vocês vão marcar no verdadeiro. Se for falso, vocês assinalam o falso, tá bom? A teoria celular teve seu início por volta do ano de 2000? Foi muito antes. As atividades essenciais que caracterizam a vida acontecem no interior das células. Estava no texto, prestem atenção, tá? As minhocas, as flores, os fungos e as bactérias não são seres vivos porque não possuem células? Isso está correto? Novas células se formam por meio da divisão celular das que já existem. Para os biólogos, os seres vivos não são constituídos por células. É isso que o texto falou? Está correta essa informação? Continuando então a parte 2 da nossa aula, nós iremos fazer a página 70 e 71 da disciplina de ciências, tá? Página 70, vamos falar sobre os seres unicelulares e pluricelulares. Nós já vimos isso também nas nossas aulas. Como já vimos no texto, afinal, do que somos constituídos?
Todos os seres vivos são constituídos de células, mas há diferença entre a quantidade de células encontradas nos diversos grupos. Para facilitar o entendimento, observe os exemplos a seguir e procure diferenciar cada um. Os seres vivos unicelulares são aqueles formados por uma única célula, que desempenha todas as funções necessárias à sobrevivência do organismo. É o caso das bactérias e dos protozoários. Então, temos aqui a foto, né, da bactéria e do protozoário. São seres unicelulares, tá? Já os seres pluricelulares são formados por várias células que associam entre si, como as plantas, os animais e alguns grupos de fungos. Nós temos aqui na flor também, ó, uma borboleta, tá? Que é um outro ser vivo. Página 70. Nos seres vivos pluricelulares, formados por incontáveis números de células, que estão organizadas em grupos especializados para desempenhar as diversas funções que nos mantêm vivos. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a constituição dos seres vivos, registre no seu caderno outros exemplos de seres vivos unicelulares e pluricelulares. Procure em livros didáticos ou em outras fontes para realizar sua pesquisa. Dessa atividade, o que nós iremos fazer? Nem tudo dá para fazer, tá bom? Então, eu adaptei aqui para vocês poderem estar fazendo em casa. Dê exemplo de seres unicelulares. Então, se vocês olharem aqui, no texto, ele está dando exemplos, 2 exemplos de seres unicelulares, tá? Então, vocês respondem aqui para mim online e também anotem a resposta no caderno, tá? Pode ser no caderno do aluno mesmo, no livro de vocês. 2. Dê exemplo de seres pluricelulares. O nosso texto aqui, ó, tá dando exemplo de seres pluricelulares. Então, é só vocês estarem anotando aqui, tá bom? Não esqueçam, vocês vão fazer, pode fazer no livro mesmo, direto no livro, quem quiser. Se achar que não cabe, pode fazer no caderno e mandar a foto para mim, tá bom? No grupo do WhatsApp da escola, da sala de vocês. Tem o meu número e vocês mandam para mim no particular, tá bom? Na página 70 e 71, nós vamos falar sobre as partes da célula. Então, vocês têm um esquema de uma célula com, né, os números. Então, a imagem a seguir representa o modelo tridimensional de uma célula animal. Com a ajuda de livros didáticos, internet e outros recursos, seu professor irá apresentar as funções e algumas estruturas que compõem essa célula. Contribua com esta apresentação, participando, perguntando e compartilhando o seu conhecimento. Então, como nós não estamos em sala de aula, eu marquei aqui um link para vocês. Vocês vão acessar, é só clicar, vai abrir, vai direcionar para a página, tá bom? E nesse link tem a célula, que está no livro de vocês, e tem as estruturas. Então, vocês vão marcar isso aqui no caderno, tá bom? Ou no próprio, direto no livro, quem quiser. O número 1, o que é? É o nucleolo, que é uma parte central do núcleo. 2, o núcleo. 3, ribossomos. Então, eu vou pedir só para vocês marcarem isso. Por quê? Para 6º ano, ainda nós não vamos ver as funções dessas estruturas, tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Então, eu vou pedir para vocês anotarem aí o nome das estruturas, tá? Tá aqui nessa lista, então, certinho aqui para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem perguntar, mandar mensagem, tá? E estudem, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.